Olá e boas-vindas a esta análise detalhada. Hoje, o foco será voltado diretamente para gestores públicos, administradores e entusiastas do desenvolvimento urbano. O objetivo aqui é desconstruir e examinar criticamente os métodos das cidades globais que realmente alcançaram o sucesso em suas estratégias de infraestrutura. A forma como o espaço é organizado possui um impacto imenso e direto na vida de todos os cidadãos. E entender a mecânica por trás desses acertos é absolutamente fundamental para quem deseja replicar esses modelos com eficácia. Bom, vamos mergulhar nisso. As apostas no planejamento municipal são altíssimas. O contraste é bem negável, né? De um lado, temos o reflexo daquelas falhas de gestão que todo mundo conhece bem. O caos do trânsito pesado, a sufocante falta de áreas verdes e a completa desorganização das moradias. É um cenário que literalmente drena a vitalidade de qualquer município. Mas do outro lado, vemos o impacto monumental da eficiência. Cidades que funcionam de verdade como espaços vivos e agradáveis, sustentadas por um planejamento altamente organizado. Essa não é só uma diferença estética, é uma diferença drástica na qualidade de vida e na sustentabilidade a longo prazo. A nossa jornada de hoje passa por 5 etapas principais. Começamos com o desafio do planejamento, passamos por mobilidade e espaços vivos, depois, revitalização de infraestrutura. E aí a coisa esquenta de verdade quando chegarmos nos modelos avançados de energia renovável e agricultura, culminando em como tudo isso molda o futuro das cidades. Então, abrindo a parte 1, o desafio do planejamento e os riscos para o planejamento municipal. É super importante reconhecer que as decisões públicas não são passageiras. Elas criam raízes muito profundas, que definem a rotina de gerações. A nossa análise começa na Holanda, mais especificamente em Amsterdã, onde o planejamento urbano de excelência não é uma moda recente não. É um esforço contínuo que, incrivelmente, remonta ao século XIV. Isso estabelece uma fundação inabalável de que a mobilidade moderna de sucesso requer um histórico de compromisso e uma visão de longo prazo bem afiada. É exatamente assim que se constrói um centro urbano livre de poluição e incrivelmente fácil de navegar. O que nos leva à parte 2, mobilidade e espaços vivos, onde o planejamento se torna fundamental. Como é que municípios específicos conseguem solucionar aqueles gargalos terríveis de mobilidade e ainda integrar a natureza na habitação? Agora, o que é realmente interessante aqui é a clareza impiedosa dos dados. Quase metade da população de Amsterdã, exatos 48%, usa bicicleta para se locomover. Os carros representam só 22% das viagens, com o resto distribuído em outros meios. E olha, isso não é uma coincidência. É política pública executada com precisão. Priorizar as bicicletas sobre os carros é o mecanismo exato que mantém o coração da cidade fluindo e respirando sem poluição. Mas um bom planejamento urbano nunca está finalizado, certo? A gestão eficiente exige evolução constante. Amsterdã exemplifica muito bem essa visão empreendedora ao já ter estabelecido um cronograma rigoroso para revitalizar as áreas ao redor de seu centro histórico com prazo lá para 2042. É a ousadia do planejamento de hoje desenhando a cidade de amanhã. Mudando o foco para a Dinamarca, encontramos um modelo simplesmente brilhante e bem incomum nos arredores de Copenhague, a Cidade Jardim, ou Brondib Haveby. Desde que foi liberado pelo município em 1964, o paisagista Erik Migind criou algo único, que até parece cena de filme quando visto de cima. São casas alugadas por moradores da cidade entre abril e outubro, construídas literalmente dentro de uma geometria de vegetação circular. Isso mostra, na prática, como a administração pública pode reimaginar totalmente a experiência urbana, misturando espaços habitáveis com a perfeição da natureza de um jeito inovador. Vamos agora para a parte 3, revitalização de infraestrutura, o foco em legado e reuso. É no legado que a administração inteligente prova seu verdadeiro valor, reaproveitando estruturas gigantes e transformando passivos em ativos. Uma verdadeira aula magna para formuladores de políticas públicas aconteceu em Londres logo depois das Olimpíadas de 2012. Em vez de deixar aquelas construções bilionárias virarem elefantes brancos abandonados, o que é um erro tão dramático e comum por aí, as estruturas foram meticulosamente convertidas. A Vila Olímpica virou novos habitats, estádios e quadras foram incorporados ao uso diário da população, não apenas salvando a estrutura, mas dando um belo impulso na economia local.
E isso ilustra brilhantemente o poder da reinvenção para gerar um retorno econômico formidável. Basta observar a linha do tempo do High Line, lá em Nova York. No século XIX, era só uma ferrovia elevada, cortando 22 quarteirões de Manhattan. Em vez de simplesmente demolir esses trilhos velhos, a prefeitura começou em 2009 uma revitalização super ambiciosa, criando jardins suspensos no meio do coração urbano. O resultado hoje, uma atração que leva mais visitantes do que a própria Estátua da Liberdade. Um impacto financeiro e social massivo. Tem uma frase que define esse fenômeno com perfeição. O High Line promove economicamente a cidade, promove a revitalização urbana e se torna um importante ambiente social que compõe a paisagem urbana de Nova York. E vale notar que essa ideia não surgiu do nada, viu? Ela foi inspirada no projeto de revitalização urbana do Promenade Planté, em Paris. Isso reforça demais como é importante os gestores observarem exemplos globais para conseguir mudar a experiência dos habitantes das metrópoles. Entramos agora na parte 4. Energia renovável e agricultura. A sustentabilidade avançada. Deixando o reuso básico de lado, chegamos no ponto mais visionário desta nossa análise. O foco absoluto aqui é como inovações profundas em energia renovável e agricultura urbana estão redefinindo o que significa administrar bem uma cidade. 85%! Essa métrica por si só é uma loucura. O destino agora é Eugene, no estado do Oregon, lá nos Estados Unidos. Uma cidade que não fica apenas no discurso de ser verde, mas que opera uma rede de energia incrivelmente inovadora, gerando 85% de todo o seu consumo através de fontes renováveis. Para gestores públicos que estão mapeando o futuro, este é o verdadeiro padrão ouro da inovação energética. Então, o ponto crucial é entender a abrangência e a agressividade desse planejamento, apresentando dados reais para quem pensa o futuro dos municípios. Além dessa rede de energia espetacular, Eugene é simplesmente eleita a cidade mais importante de todos os Estados Unidos para a agricultura urbana. É aqui da cidade mais verde da América, extremamente acessível para o trânsito de bicicletas e, com uma ousadia impressionante, a rede de transporte deles tem a meta oficial de alcançar a neutralidade total de carbono nos próximos anos. É uma integração completa de recursos sustentáveis que serve de modelo definitivo para qualquer administração moderna. E finalmente chegamos à parte 5, o futuro das cidades, insights acionáveis. Vamos avançar e ver como isso constrói um guia prático para os tomadores de decisão de hoje. Essa tabela consolida as metodologias globais que analisamos. Amsterdã ensina que transporte ativo focado em bicicletas resulta em mobilidade com baixíssima poluição. Brondby prova que misturar vegetação circular cria habitações vivas. Londres e Nova York deixam claro que reaproveitar infraestruturas antigas gera saltos econômicos enormes. E Eugene demonstra que unir energia renovável em larga escala com a agricultura urbana é a via expressa rumo à neutralidade de carbono. Toda essa nossa imersão em dados culmina em um questionamento central e provocativo. Sabendo o que de fato funciona na prática, da agricultura pioneira em Eugene ao domínio das bicicletas em Amsterdã, como essas estratégias renováveis e de revitalização podem ser implementadas hoje nas nossas realidades para transformar os municípios nas cidades verdes do amanhã? O mapa estratégico para o sucesso urbano já foi muito bem testado e comprovado. Agora, a execução inteligente é o próximo grande passo. Muito obrigado por acompanhar esta análise.